Olá! Hoje a gente vai falar sobre psicanálise, que é o meu trabalho já há alguns anos, mas eu acho que tem algumas ideias assim no imaginário da sociedade. Eu mesma não sabia tão bem o que era antes, então eu vou tentar resumir um pouquinho aqui. E eu gosto de resumir sempre primeiro por dois pontos que são bem de base da psicanálise, né? Se a gente puder definir bem resumido, a psicanálise é, primeiro, a terapia pela fala, e segundo, uma terapia com foco no inconsciente. Então vamos entender esses dois pontos. Terapia pela fala, porque é muito importante quando você tem um momento para falar, se ouvir, realmente se escutar. Então não é o terapeuta falando para você o que fazer. Não é alguém que vai te dar conselhos, que vai decidir sua vida por você, porque isso não acontece, né? Às vezes algum amigo, algum familiar dá um conselho e a gente não vê muito potencial naquilo, até que passa alguns meses ou alguns anos e a gente pensa que caramba, realmente aquilo faz sentido. Então assim, a gente não vive tão bem assim de alguém mandar o que fazer na nossa vida, porque não tem como outra pessoa ter respostas para nossa vida, né? Então não existe assim uma receita do que fazer em determinadas situações, o que fazer em cada caso da vida, caso de sofrimento, não tem um manual para a vida. Resumindo, é bem isso. Cada pessoa vai tendo suas próprias escolhas, seu caminho, mas às vezes a gente fica nos enroscos, a gente não tem muita clareza do que fazer, do que a gente realmente quer. A gente escolhe uma coisa para descobrir depois que não era bem aquilo que a gente queria, e isso vai ter a ver com o inconsciente. É como se a nossa mente tivesse meio que duas partes. O consciente, né, as coisas que a gente pensa, que a gente fala, mas o inconsciente é uma camadinha meio que por baixo ali, que registra passado, emoções, traumas, né, dificuldades ali que a gente viveu na vida. E o inconsciente, ele às vezes se mostra, às vezes nem tanto, mas muita coisa que a gente escolhe conscientemente vem dessa camada do inconsciente e nem a gente sabe. Por isso que a fala tem esse potencial. Quando você para 1 hora por semana e você pode falar, você acaba se ouvindo, entendendo o porquê das coisas, o que está atrás de cada escolha, cada emoção, qual a origem, o que você realmente quer. Então a psicanálise é meio que um trabalho em dupla, sabe? Não é tanto só o terapeuta, o psicanalista, é muito da própria pessoa parar, se ouvir, poder falar. Mas se a terapia pela fala, qual a diferença de conversar com amigos, né? A diferença é que quando você conversa com um amigo, tá cada um querendo falar sobre si mesmo. Um interrompe, vira uma piada, você começa a desenvolver um ponto ali, alguém te interrompe, o assunto muda e você não consegue terminar de elaborar aquilo que você estava elaborando. Então a diferença é que do outro lado você vai ter uma escuta qualificada. Uma escuta que está voltada para você. É um momento apenas seu. Que você vai conseguir elaborar o que você precisa, que você vai ter algumas interferências ali, né? Seu psicanalista pode vir com alguns questionamentos, pode te ajudar a realmente se ouvir, a pescar quando o inconsciente se mostra ali pela fala. Então, bem resumido seria isso, tá bom? Dá pra gente falar muito mais sobre o que é a psicanálise, mas eu acho que assim, a base é que é uma terapia pela fala, com foco no inconsciente. E aí pra quem que é indicado, né? Pra qualquer pessoa que queira se ouvir, pra qualquer pessoa que queira ser melhor a cada dia, não melhor do que os outros, mas melhor pra si mesmo, né? Qualquer pessoa que queira trabalhar as suas próprias emoções, os seus pensamentos, suas escolhas. Qualquer pessoa que queira ir tentar ser melhor pra si, pra própria vida e pros outros. Então, muitas pessoas falam que pra fazer terapia tem que estar doente, como se tivesse alguma doença mental. Existe um pouco esses preconceitos, assim. Mas eu comparo mais ou menos como ir pra academia. Você não vai pra academia se você tá doente. Você vai pra academia pra não ficar doente, entende? Pra envelhecer bem, pra ficar saudável pra agora e pro futuro. Então a gente vai pra academia, pro nutricionista, a gente faz check-up anual, deveria, né, se fosse realmente possível pra todo mundo fazer, mas enfim. A gente tem cuidados preventivos, a gente tem cuidados rotineiros com a nossa saúde física, a gente pode fazer o mesmo com a nossa saúde mental. Então não precisa ter nenhum diagnóstico de saúde mental para fazer terapia. A psicanálise é para todo mundo. Em vários momentos da vida, assim, pode trazer várias clarezas, né, por quando você para ali para se ouvir. A origem da psicanálise vem ali muito de Freud, né, Freud é o pai da psicanálise,
mas teve muita colaboração durante alguns anos de Jung e vários outros teóricos ao longo desse último século, né? Tem Lacan, Melanie Klein, alguns homens, algumas mulheres de países diferentes e tudo mais, mas a gente tem aí mais psicanalistas, mais teóricos, mais pessoas que colaboraram. Então a psicanálise não é só sobre Freud, por mais que ele seja o pai, ele seja ali a origem dessa ideia, desse conceito. E agora a próxima parte, vamos falar como que é uma sessão de psicanálise. Então na sessão você vai poder falar livremente, e você vai ter um tempo ali só para você poder falar, diferente de uma conversa entre amigos, né, num bar, na rua, tal. Então você vai poder falar, vai poder se ouvir, e nisso o inconsciente acaba se mostrando. E aí podem surgir insights, percepções sobre a própria vida, sobre as emoções, algumas memórias do passado que talvez estivessem reprimidas, né, que não quisessem se mostrar ali por alguns motivos, por ser doloroso. A gente pode acabar observando padrões de comportamento, de acontecimentos, e de onde que vem, qual a origem disso, se tem algum trauma, se tem alguma coisa ali por trás. E é muito importante também pontuar que a terapia, ela vai além do momento da terapia, ela vai além daquela hora. Então o processo terapêutico, ele vai se construindo ao longo das semanas, ao longo dos meses. E aí quando a pessoa vai aderindo mais ao processo terapêutico, a pessoa começa a se observar ao longo da semana, observar os próprios pensamentos. Eu tenho muito paciente que faz uma notinha, assim, sabe, de coisas pra falar, que pontua algumas coisas. Isso é muito legal, porque você vai ao longo da semana se analisando, se observando. Então a sua análise pode ir além da hora marcada da análise, sabe? Você pode estar consciente, atento a propriamente às próprias emoções ao longo dos dias. Isso é bem legal também. Porque senão, se a gente só chega na terapia e fala por uma hora e depois esquece tudo, não se observa mais, é nesse ponto que algumas pessoas pensam que terapia pode ser só um local de reclamação, talvez. Acho que eu já vi algumas pessoas pensarem um pouco isso. Mas é porque a terapia não é algo para você marcar presença. Não é um horário a cumprir, uma tarefa a ser cumprida para você dar check e tirar da agenda, sabe? A terapia começa realmente quando a pessoa se entrega e leva aquilo além da sessão, além do horário terapêutico. Então, os insights que surgiram ali, colocar em prática. Surgiu uma vontade de alguma mudança? Colocar em prática. Então, a terapia, ela vai ter muito mais profundidade, né? Quando a pessoa realmente está aberta. Por isso que não é legal começar a terapia porque algum familiar ou amigo tá forçando, tá exigindo, sabe? Esses casos costumam não funcionar muito bem. E agora eu vou apresentar um pouquinho o meu trabalho, né? O meu nome é Mariana, eu sou psicanalista já tem alguns anos. E eu acredito numa psicanálise que segue se atualizando. Então eu estudo, sim, Freud, Lacan, estudo as bases e textos que deram origem para a psicanálise, mas eu acho importante atualizar para o nosso contexto. A gente está no Brasil, a gente está em 2025, a gente não vai seguir, assim, cegamente coisas que foram faladas por um homem em outro continente há 100 anos atrás, né? Não que não tenha valor, claro que tem valor naquilo tudo ali, foram teorias, foram construções muito importantes, mas se a gente engessa aquilo naquela origem, a gente acaba perdendo os contextos atuais. Então hoje em dia a gente tem tecnologia celular, que não existia antes, a gente tá no Brasil, que é um outro contexto. Quando eu penso em mulheres também, eu tô sempre me atualizando, estudando muito para atender mulheres, estudando muito sobre relacionamentos e sobre temas que são atuais, né? Eu acho que a psicanálise, eu acredito que a psicanálise precisa sempre desse contexto de raça, de classe, de gênero, todo o contexto histórico e social, porque eu acredito que é importante a gente não isolar a pessoa. Toda pessoa está inserida numa sociedade, então olhar para sua própria mente vai te ajudar a mudar algumas coisas, a ter insights e percepções, mas também existe o contexto social que te trouxe até onde você tá e que pode ou não te levar até onde você quer chegar. Então, o contexto social, todo o contexto onde a pessoa está inserida é bem importante. Eu tô sempre me atualizando em relação a isso. Não sou uma psicanalista de cara fechada, séria, e não dá pra falar tanta coisa sobre o meu trabalho aqui. Eu gosto sempre de marcar uma conversa com a pessoa,
uma videochamada, né, alguns minutinhos ali para poder fazer uma apresentação, para poder saber também os objetivos da pessoa, poder tirar dúvidas, falar sobre horários, falar sobre valores, porque quando a gente está falando de terapia é um assunto muito sério, não é um produto. Não dá para eu vender uma promessa de cura, de eficácia em um número X de encontros por um número X de valores, entende? É importante individualizar bem a pessoa, qual é cada caso ali, cada indivíduo vai precisar do seu próprio contexto. O próprio Jung fala que cada psicanalista cria o seu próprio método. Então, não do zero, claro, não sem dar atenção, né, para as origens, para as teorias. Então, quem quiser saber mais sobre meu trabalho, deixa dúvidas ou manda uma mensagem que a gente pode marcar essa primeira conversa para poder tirar dúvidas e eu poder apresentar melhor, assim, detalhes de uma forma mais prática. E eu atendo também com a terapia psicodélica, que aí não é muito foco desse vídeo aqui, mas já tem vídeo sobre o assunto. O primeiro vídeo do canal é bem sobre esse assunto. E é isso, espero que tenha dado aí pra entender um pouco sobre a psicanálise. E deixa qualquer dúvida nos comentários. E obrigada, até a próxima!